Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Vamos lá. Conforme o combinado, né, nós temos aí um encontro complementar à nossa carga horária, né, lá da UENG, para analisarmos o tópico coisa julgada, tá? Então vamos lá, eu preparei alguns slides aqui, vamos ver se vai dar certinho aqui. Vamos lá. Coisa julgada, tá? A gente já ouviu esse tema bastante, né? Desde o nosso primeiro ano, a gente ouve coisa julgada, a gente ouve falar sobre coisas julgadas, já vimos em direito constitucional, já vimos lá no direito civil, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, enfim. Mas o que é coisa julgada? Agora, o Código de Processo Civil, ele destaca um capítulo específico para tratar sobre esse assunto. Vamos lá. O que é coisa julgada, sobre o que está se falando, né? Vamos começar pelo conceito. A doutrina, a gente trabalha com o conceito tradicional aqui do professor Enrico Túlio Liebman. E o Liebman, ele dizia que, né, coisa julgada é uma qualidade da sentença que torna seus efeitos imutáveis e indiscutíveis. Importantíssimo, meus alunos, meus queridos, minhas queridas, a gente memorizar, a gente guardar esse conceito. Então, vamos lá. É uma qualidade que torna indiscutível, que torna imutável a sentença. O CPC de 2015 ele veio nessa linha também. Olha como o conceito legal trazido ali no artigo 502 é bem próximo. Ah lá. Denomina-se coisa julgada a autoridade que torna imutável, ou seja, que não é mais possível mudar, a gente vai colocar uma pedra sobre o assunto, não vamos mais discutir, isso não vai mais ser possível nenhuma alteração, nenhuma mudança. E indiscutível, não vamos discutir, colocou uma pedra sobre o assunto. A decisão de mérito, decisão de mérito. Então, aí a gente já lembra que aquelas sentenças terminativas, que são as sentenças que extinguem o processo sem um julgamento de mérito, elas não fazem coisa julgada. Tanto a gente já viu que nós podemos repropor a ação. Corrigido o vício que ensejou a extinção, eu posso repropor essa ação. E por que eu posso repropor? Porque ela não faz coisa julgada, ela não é uma sentença de mérito. Então, vamos lá. A coisa julgada, ela é um atributo específico das sentenças de mérito, tá? Então, atenção aqui também, a decisão de mérito não sujeita a mais recurso. Então, vamos lá. Semestre que vem a gente vai para o processo civil 13 e nós estudaremos os recursos. Mas a gente já falou a todo tempo, né? A gente vem falando sobre os recursos. Então, lá, eu tenho uma decisão. Eu tenho uma decisão judicial, eu tenho uma sentença. O Código de Processo Civil, ele traz a possibilidade de nós buscarmos um reexame, buscarmos pelo um sentimento de inconformismo, buscarmos um segundo julgamento, por apontarmos ali que naquele, por entendermos que aquela decisão, aquela sentença possui aí algum vício, tá? Então, daí nós vamos recorrer. Esse recurso, ele vai ter um prazo, tá? Que a gente estuda no semestre que vem, no processo 13. A gente vai ter um prazo para recorrer. Passado esse prazo, se a parte não apresentar nenhum recurso, essa sentença ela vai se estabilizar, ela vai se tornar imutável, ela vai se tornar indiscutível. É aí o que a gente fala que a decisão que não cabe mais recurso, ela vai ter coisa julgada. Então, vamos lá. Isso que a gente já viu, né, lá no artigo 5º da Constituição, inciso 36, é uma garantia constitucional, né, então, lá está no artigo 5º, uma garantia constitucional, você coloca aqui isso. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada. Então, olha aí a importância da coisa julgada como uma garantia constitucional. Uma garantia do cidadão, né? O artigo 6º da LINDB traz lá: a lei em vigor terá efeito imediato e geral. Respeitados a lei que entra em vigor, ela não pode ofender, ela não pode desrespeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, uma lei superveniente, ela tem que respeitar a coisa julgada. Olha lá o parágrafo 3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado, mesma coisa, né? Você fala no feminino, fala no masculino aí. A decisão judicial de que não cabe mais recurso. Se essa decisão não cabe mais recurso, significa que ela ficou estável, ela se consolida no tempo, ela não pode mais ser rediscutida, e se ela não pode mais sofrer nenhum tipo de discussão, eu não vou mais questionar essa sentença, então ela vai se tornar imutável, ok? Já falamos, né, de coisa julgada, né, em alguns outros momentos do Código de Processo Civil. Então, olha lá no artigo 304, parágrafo 6º, que trata lá da tutela antecipada antecedente. Lembramos dela? A tutela antecipada antecedente, a gente viu ali, ela não faz coisa julgada. É aquele fenômeno, né, um pouco distinto aí, que ela vai se estabilizar, que foi uma novidade trazida aí pelo CPC de 2015, já passamos por ela. O artigo 337 traz as matérias que devem ser alegadas em preliminar de contestação. Lá no inciso 7º, está lá coisa julgada. Então, é uma preliminar de contestação. Também está lá no artigo 433. Vimos quando há... Desculpa, dei aula hoje cedo, né? Enfim, quando há o incidente quando há uma declaração de falsidade. Essa declaração de falsidade, ela vai ser decidida por uma decisão judicial que vai poder fazer coisa julgada se ela for decidida de forma principal, né? Falamos isso lá atrás, mas a gente vai melhorar um pouco esse entendimento hoje, tá? No 485, lá, o que é o 485? Ela traz exatamente a extinção do processo sem mérito. Então, olha lá, o 485, inciso 5, é uma possibilidade de extinção sem mérito pela coisa julgada. Vimos lá, vamos relembrar? Coisa julgada é um pressuposto processual negativo, ou seja, ele tem que estar ausente. Caso ele esteja presente, ele vai ensejar a minha extinção do processo sem análise de mérito, tá? E aqui no 502 e seguintes, que é o que o 502 traz o conceito de coisa julgada e alguns dispositivos em sequência que a gente passa a estudar a partir de agora, tá? Também tem outras, a coisa julgada está presente em outros momentos do Código, ali na homologação de sentença estrangeira, que a gente estuda lá em direito internacional privado, lá no artigo 966, na ação rescisória, é um dos motivos para ingressarmos, né, um dos pressupostos que permite a ação rescisória, matéria do processo civil 3, tá? E tem outros locais do CPC que se encontra, faz menção a coisa julgada, tá? Esses são só alguns aí para a gente relembrar aquele que nós já vimos. Espécies de coisa julgada. Então, vamos lá. A coisa julgada, ela pode ser formal e ela pode ser material. Vamos lá. Coisa julgada formal, também chamada de preclusão máxima, ela é endoprocessual. O que é isso? Eu não posso rediscutir as questões
a mesma questão, algo que já foi decidido dentro do mesmo processo. Então, por isso que ela é endoprocessual, dentro do processo. Se algo já foi decidido, já se passou pela coisa julgada, eu não posso voltar a rediscutir no mesmo processo. Por isso que preclusão máxima. Lembramos lá, preclusão é a perda da faculdade de exercitar algum ato processual, seja pelo decurso do tempo, seja pela consumação, ou seja por uma incompatibilidade lógica entre os atos. Só para a gente relembrar aí um pouquinho de preclusão. Então lá, coisa julgada formal. Já teve uma decisão, eu não vou rediscutir essa mesma decisão dentro do mesmo processo. Por isso que preclusão máxima. Mas a coisa julgada, ela também pode ser material. E o que é essa material? Os efeitos da coisa julgada se projetam para fora do processo. Por isso que exoprocessual. Então, vamos lá. Coisa julgada material. Ela vai tornar imutável e indiscutível a sentença de mérito, qual sentença de mérito? Aquela que nós obtivemos via cognição exauriente. Então, vamos lá, ó, lembrando das aulas lá de cognição. Se a minha decisão foi de forma exauriente, de forma profunda, de forma exauriente, ela está apta a fazer coisa julgada. Lembramos lá da minha decisão em tutela provisória? Ela é exauriente? Não, ela não é exauriente, ela é cognição sumária, por isso que ela não faz coisa julgada em tutela provisória. Agora, a decisão de mérito, eu acabei de passar pela fase probatória, já estou na fase decisória, agora eu tenho perfeitas condições de proferir uma decisão de forma exauriente. Então, essa decisão de mérito via cognição exauriente, essa decisão ela vai fazer coisa julgada material, porque ela vai se expandir, ela vai se projetar para fora do processo. Eu não posso rediscutir esta questão em um outro processo, tá? Ah, então pensa, teve um processo A, o juiz deu uma decisão. Pensa, passa 1, 2, 3 anos, a parte não gosta, ela entra com uma outra ação idêntica para discutir a mesma questão que já foi decidida? Não, não pode, tá? Coisa julgada material. Coisa julgada material, aquela que tem cognição exauriente e ela vai se projetar para fora do processo. Essas duas espécies de coisa julgada. Formal, então ela vai ter efeitos dentro do processo, eu não vou rediscutir exatamente para que o processo tenha sua marcha regular para frente, né? E material, quando ela se expande, os seus efeitos vão para fora do processo, de modo que eu não posso rediscutir a questão novamente, tá? Funções da coisa julgada. Nós temos duas funções, positiva e negativa. Então, vamos lá. Função negativa da coisa julgada. Para que serve a coisa julgada, né? Função, a gente está falando disso. Função negativa significa que impede um outro julgamento sobre a mesma causa, tá? Então, ó, função negativa, lembra do negativo não? Então, eu não posso rediscutir de novo a mesma causa, tá? Então, ela impede, isso é negativo. E função positiva? Função positiva já exige algo, positivo, um fazer, uma conduta positiva. Então, ela vai vincular o juiz a uma questão que já foi decidida. Então, vamos lá. Função negativa, eu não posso rediscutir. Função positiva, o juiz, ele se vincula. O juiz é obrigado, ele tem que observar uma outra decisão que tem o trânsito em julgado. Então, lá, o juiz
A ou B, pode ser o mesmo juiz em processos diferentes ou juízes diferentes, processos diferentes. Vamos lá, eu tenho já um processo A, esse processo A, ele já teve a sua decisão, ele já transitou em julgado. Agora, o juiz vai julgar num outro processo B, uma questão que seja próxima a esse processo. Ele fica obrigado, ele tem que necessariamente observar aquela coisa julgada. Por isso que é uma ação positiva, uma atuação positiva, vinculativa. Vamos lá, um exemplo. A parte ingressou com uma ação de investigação de paternidade, só com ação de investigação paternidade, beleza. O juiz decidiu que é pai, ele reconheceu, julgou procedente o pedido e declarou a paternidade, beleza. Depois, essas partes decidem que a nossa criança, o nosso adolescente ali, ele precisa de alimentos, e ele decide ingressar com alimentos. Tá, então agora ele ingressa com uma ação de alimentos. Ele pega essa sentença, né, fala, olha, eu já fui reconhecido aqui, fulano é meu pai, agora eu quero uma ação de alimentos, quero uma pensão alimentícia. O juiz, ele fica obrigado a reconhecer essa outra decisão de paternidade que já transitou em julgado. Se o réu, agora, o pai, chega e fala, não é meu filho, eu vou poder rediscutir essa questão? Não posso. E aqui o juiz tem que ficar necessariamente vinculado àquela decisão da paternidade, tá? Então, por isso que é uma função positiva, tá? Limites. Limites objetivos da coisa julgada. Quando a gente fala na questão, no assunto limites, nós temos aí a questão objetiva, subjetiva e uma questão temporal. Mas vamos lá, objetivos. Está lá no artigo 504 do CPC. Deixa eu colocar o meu código aqui na página também. 504 do CPC. Não fazem coisa julgada. Tá lá, os motivos, ainda que importantes, né? Para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Já vimos isso lá nas aulas de sentença. Então, vamos lá. A sentença ela é composta de 3 partes, né? Nós temos o relatório, a fundamentação, que toda decisão tem que ser fundamentada, né? Artigo 93 da Constituição, e o dispositivo. A única coisa que faz coisa julgada é o dispositivo, aquela parte final da sentença em que o juiz vai julgar procedente ou improcedente os pedidos, tá? Então, é aquela última parte que vai fazer coisa julgada. Na fundamentação, que o juiz vai trazer os fatos, o direito que ele entendeu, jurisprudência, enfim, isso não vai fazer coisa julgada, tá? A única coisa que faz coisa julgada é o dispositivo da sentença. Então, isso aí que o artigo 504 nos traz. Artigo 503, aqui ficou pequeno, né? Deixa eu ver se aumenta um pouquinho, né? Se dá para aumentar um pouco. Vamos ver? Aqui. Vamos lá. Artigo 503. Não consegui colocar ele na tela. Ah, consegui. Artigo 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal. Já falamos disso aqui, né? Lá nas aulas de questões prévias, né? Mas vamos lá. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentemente no processo, se dessa resolução depender o julgamento do mérito,
ou a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, e o juiz tiver competência em razão da matéria e da pessoa. Lembramos aí que são casos de competência absoluta, tá? Então, vamos lá. O que o 503 nos fala? Ah lá, a decisão que julgar o mérito, ela vai ter força de lei aí nos limites da questão principal. Então, questões prévias, preliminares, prejudiciais, enfim, elas não irão fazer coisas julgadas. Minhas prejudicial, aquilo que eu alego antes e que vai impactar fortemente o mérito, tá? Então, se eu alego de forma incidental, num curso do processo, ela não vai fazer coisa julgada se ela for decidida apenas na fundamentação. Agora, se ela ingressar no dispositivo, daí sim, tá? E como que eu faço para uma questão prejudicial que foi alegada lá no curso do processo? Como eu faço para poder incidir coisa julgada sobre essa questão? Então, lá, o parágrafo 1º nos traz 3 requisitos ali. Tem que ser uma prejudicial, o mérito tem que depender desta questão. Eu tenho que ter ofertado o contraditório prévio e efetivo, e o juiz tem que ser competente. Observando essas 3 condições, mais o parágrafo 2º ali, né, que fala que não se aplica se houver restrições probatórias. Então, o que o parágrafo 2º está falando? Olha, eu vou ter esses 3 requisitos, mas a minha questão, ela tem que ter, nossa, esqueci, tô casada, ela tem que ter possibilidade de ser provada. Exemplo aqui são as ações que não admitem dilação probatória, elas têm uma restrição probatória. O nosso exemplo aí, o nosso grande exemplo, um segundinho, se eu aumento um pouco a claridade, abrir a cortina aqui. Opa! Vamos ver se dá certo aqui, se melhora um pouco a claridade. A questão é, o nosso exemplo, o mandado de segurança. O mandado de segurança, ele é uma ação que ele não tem dilação probatória. O que significa isso, né? Eu não vou produzir prova dentro desse processo. Por isso que a gente fala lá, um direito líquido e certo. Eu tenho que ter já a minha prova prévia constituída e via documental, porque eu não vou abrir uma fase probatória dentro desse processo. Tá. O que o artigo 503 ele nos diz aqui? Ele fala o seguinte, olha, para que a minha questão prejudicial possa ter a coisa julgada, eu tenho que observar esses 3 requisitos, né? O juiz competente, ter o contraditório, ter uma relação de prejudicialidade, e eu tenho que ter também uma questão que me permita a prova. Se for algo, né, que eu tenha uma limitação cognitiva, que eu tenha uma restrição probatória, daí eu não vou poder usar dessa técnica, dessa possibilidade de trazer a coisa julgada para a minha questão prejudicial, ok? Vamos lá, eu dei um pause aqui, porque eu estava com medo de ficar escuro, isso estava me desconcentrando, daí eu tive que abrir a cortina, acender a luz, eu espero que tenha dado certo, né, essa possibilidade de conseguir fazer um pause na gravação, senão depois eu vou ter que voltar a gravar tudo de novo. Mas vamos lá, artigo 506, né, traz aí os limites subjetivos. Agora, diz lá o 506, a sentença faz coisa julgada em relação às partes, então, lá, autor, réu, e se houver tanto litisconsórcio ou outros que tenham participado do processo via intervenção de terceiros, a estas partes que participam aí do processo,
vai fazer coisa julgada. A coisa julgada, a decisão, vai valer para o autor, vai valer para o réu, e vai fazer a coisa julgada para o autor, para o réu, tá? Não prejudicando terceiros. Então, vamos lá. A coisa julgada vai produzir efeito para as partes que participaram do processo. Ela não vai. Tem um processo A entre João e Maria. Essa questão decidida faz coisa julgada, obriga, vincula João e Maria. Agora, outras partes, outras pessoas que existem no Brasil, elas não serão, elas não ficarão vinculadas a esta coisa julgada, tá? Isso é mais fácil de entender aí. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Vamos lá. Ela também é chamada do princípio do dedutível e deduzido. Dedutível e deduzido. Princípio do dedutível e deduzido. Sinônimo de eficácia preclusiva da coisa julgada, que é esse fenômeno trazido aqui pelo artigo 508 do CPC. E o que nos diz lá? Transitada em julgado, a decisão de mérito, olha aí, né? O conceito básico que a gente viu. Decisão de mérito, cognição exauriente, faz coisa julgada. Considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto quanto ao acolhimento ou rejeição do pedido. Ele está falando tanto por parte do autor quanto por parte do réu. Então, vamos lá. As partes têm os seus momentos adequados para fazer as suas alegações, os seus pedidos, depois ela vai ter o momento adequado para fazer a sua prova, enfim, para ser ouvida em audiência de instrução e julgamento, tudo no seu devido momento. Ela tem ali o dever de trazer as suas alegações, fazer prova das suas alegações, ok. Terminou o processo, eu tive uma sentença que deu uma decisão de mérito, e essa decisão fez coisa julgada. Depois, pode a parte alegar, ingressar com outro processo e falar: ah, mas eu não falei aquilo, ah, eu não usei tal argumento, eu não usei tal alegação naquele processo. E ela pode querer usar isso em um outro processo? Não. Isso que é eficácia preclusiva da coisa julgada. Olha, você tem que alegar. Lembra que a gente, quando viu a contestação, a gente falou, é o momento que o réu tem que alegar tudo, né? Todas as suas alegações de fato e de direito. Aquele é o momento. O autor também, lá na sua petição inicial, ele tem que falar tudo ali. Ah, mas depois deu a sentença, o juiz deu a sentença, e depois eu vou falar, determinado fato, determinada alegação, não usei, eu não falei esse argumento. Então, sobre ele, como ele não foi discutido no processo, sobre ele não vai ter a coisa julgada. Então, eu poderia ingressar com esse fato depois? Não. Eu poderia alegar essa nova alegação que eu não usei naquele processo primeiro, posso usar depois? Não. Tá? Esse é o princípio do dedutível e deduzido, ou eficácia preclusiva. Você tem que falar todas as suas alegações de fato e de direito ali naquele momento. Depois você perdeu, não pode querer alegar depois, tá? Então, isso é eficácia preclusiva da coisa julgada. Você não alegou, azar, não poderá alegar posteriormente, tá? Atenção, né? Um detalhe aqui, né? Isso vale para a mesma causa de pedir. O que era a causa de pedir? Os mesmos fatos e fundamentos jurídicos. Se eu mudar a minha causa de pedir, não tem problema. Lembra quando a gente deu exemplo, quando estudamos causa de pedir lá no semestre passado, né? Da gente falar o exemplo da prestação 1, da prestação 10, né? É isso, mudou a causa de pedir, eu posso ingressar. É uma outra ação, tá? Então, aqui, o exemplo que o professor Daniel Amorim Assunção nos traz, é lá. A pessoa ingressa com uma ação de despejo
pautada com base em falta de pagamento. Então, eu falei assim, olha, eu quero o meu imóvel de volta que a pessoa não paga. Então, essa ação de despejo foi julgada improcedente. Tá, ponto. Agora, é possível ingressar com uma outra ação de despejo, outra ação, as mesmas partes, só que com base em outra causa de pedir. Olha, eu quero o meu imóvel de volta, mas agora não é por falta de pagamento, é por conta de um dano ao imóvel, tá? Eu posso? Pode, porque é outra causa de pedir. Ah, mas aqui não está ofendendo a eficácia preclusiva da coisa julgada? Não, porque agora é outra causa de pedir, tá? São outros fatos, são outros fundamentos jurídicos. Então, atenção naquela tríade, né? Importante da gente lembrar dos elementos da ação, tá? Partes, pedido e causa de pedir. Então, vamos lá. Aqui, atenção, a parte, numa ação X, ela tem que alegar tudo que está ali. Se ela, eu esqueci algo, pronto, posso ingressar, alegar depois? Não, não pode, tá? Fica afastado por conta da eficácia preclusiva da coisa julgada. Vou colocar uma pedra sobre. Ah, mas eu nem discuti. O problema é seu. Eu vou colocar uma pedra sobre esse assunto, porque encerra-se a discussão, encerra-se o processo. Veja, atenção, se eu mudo a causa de pedir, tá? Daí é outra ação, outra causa de pedir, daí não, tá? Só atenção com isso. E uma limitação temporal. Já vimos limitação objetiva, subjetiva e agora temporal, tá aqui no 505. Vamos lá que esse artigo nos pede um pouquinho de atenção. Então, vamos lá. O que traz aqui? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. É a ideia da coisa julgada que nós temos estudado, que nós estamos debruçados sobre esse tema nesse momento. Salvo 2 pontos. Em se tratando de relação jurídica de trato continuado, lembra, são as obrigações continuadas, as obrigações de trato sucessivo. Olha, mais uma vez, a importância das obrigações, né? Se sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir revisão do que foi estatuído na sentença. Então, vamos lá. O que isso aqui, o que esse artigo 505 está nos falando aqui? Vamos lá. Vimos que a coisa julgada, ela vai afastar todas as alegações, vai tornar a minha decisão imutável e indiscutível. Tá. Mas o 505, ele traz aqui uma regra especial e diferente em relação às obrigações continuadas, as obrigações de trato sucessivo. Elas são regidas pelo que a gente chama ali cláusula rebus sic stantibus. Coloquei em latim ali para vocês. Vamos lá. O que é isso, essa cláusula rebus sic stantibus? Vamos lá. Significa que a força da decisão irá se manter enquanto se mantiver as mesmas questões de fato, as mesmas questões de direito. Se sobrevier alguma alteração de fato ou alguma alteração de direito, eu posso rediscutir essa questão. Se for uma obrigação de trato sucessivo, tá? Apenas essa única hipótese aqui, tá? Tem ali, ó, inciso 2 dos demais casos previstos em lei. Mas vamos lá. Se a lei expressamente trouxer essa possibilidade, né, reconhecendo aí uma cláusula rebus sic stantibus, beleza, pode. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo aqui para a gente entender o que é isso. Eu falei assim, olha,
Se for obrigação de trato continuado, de trato sucessivo, né? Aquela obrigação continuada ali, veja, se sobrevier alguma modificação de fato e de direito, eu poderei alterar a minha decisão. Pensa o exemplo clássico aqui para a gente entender, associar essa matéria e guardar, é o exemplo dos alimentos, tá? Aquele que a gente vai aprender lá em direito de família futuramente. Mas vamos lá. Uma ação de alimentos. A parte autor pediu uma pensão alimentícia, o réu foi condenado a pagar essa prestação alimentícia no valor de R$ 1.000. Foi no valor de R$ 1.000. Então, todo mês ele paga R$ 1.000. Isso é obrigação de trato sucessivo. Janeiro ele paga R$ 1.000, fevereiro ele paga R$ 1.000, março ele paga R$ 1.000 e vai. Todo mês ele paga a pensão alimentícia. Isso é obrigação de trato sucessivo. Isso é a minha obrigação continuada. Esse artigo, ele está tratando desta obrigação. Então, vamos lá. A minha pensão alimentícia foi fixada em R$ 1.000. Beleza. Porque quando o juiz fixou, o réu trabalhava e ele ganhava R$ 4.000. E a genitora também trabalhava, também estava todo mundo numa situação confortável, estava todo mundo bem, estava todo mundo resolvido. Enfim, foi fixada a pensão, atendendo às necessidades da criança, do adolescente, tal. Ok, R$ 1.000. Mas a situação pode mudar. Então, a questão de fato pode se alterar. Esse homem, ele pode casar, ele pode ter outros filhos, ele pode ficar desempregado, ele pode, os próximos filhos, algum pode ter uma necessidade especial, que vai requerer um cuidado mais especial. Essa mãe pode ter ganhado na loteria, enfim, ou ele, o pai, pode ter ganhado na loteria. Enfim, pode estar mudou a situação fática. Vamos pensar em coisas melhores, né? Mas pode acontecer coisas piores também. A criança pode ter sofrido um acidente, ou, né, a mãe, o pai, enfim, o pai pode ter sofrido um acidente, ter perdido sua capacidade laboral, e ele ficou agora numa outra situação, o que não, claro, não vai excluir o dever dele de pagar, mas isso eu vou ter que rever essa situação, que agora, talvez R$ 1.000 agora, pode gerar uma situação muito injusta. Então, a situação pode mudar, a situação de fato. É isso que o artigo 505 nos fala. Se mudar a situação fática, eu também posso mudar a minha decisão, para que a minha decisão corresponda à minha realidade. Então, isso que é a minha cláusula rebus sic stantibus, conforme o estado da coisa. Então, tá, eu tive aquela pensão alimentícia fixada no valor de R$ 1.000, num cenário X. Agora, passou 4 anos. O cenário mudou para melhor ou para pior, mas mudou a situação. Eu tenho um outro cenário. Eu vou continuar com essa decisão, com essa pensão X? É isso que ele está falando. Olha, por ser uma relação de trato sucessivo, uma obrigação continuada, a minha decisão para ela se manter justa, como ela se renova todo mês, né? Todo mês eu tenho que cumprir essa sentença. Só que agora o cenário é completamente diferente, eu posso rever. Então, eu posso ingressar, por exemplo, com uma ação revisional de alimentos, que a gente vai estudar lá em Direito da Família, para rever, ou para aumentar essa pensão alimentícia, ou para diminuir essa pensão alimentícia, mas para adequá-la ao caso concreto, agora que é um novo cenário, tá? Então, e por que eu posso ingressar com essa ação revisional? Ela não fez coisa julgada? Por isso que o código fala, nessas relações de trato sucessivo, que essa obrigação continuada, eu posso revisar a sentença, que é exatamente esse teor do artigo 505, parágrafo 1º, ok? Seguimos.
Relativização da coisa julgada. Vamos lá. Coisa julgada, então, é a minha qualidade, é a minha autoridade da minha decisão judicial que não poderá mais ser rediscutida e não poderá mais ser alterada. Então, ela é a minha autoridade da minha decisão judicial de mérito, exauriente, que não pode mais ser rediscutida. Ou seja, eu vou colocar uma pedra sobre o assunto, eu não vou mais rediscutir, não vou mais alterar essa decisão, com exceção dessas obrigações de trato sucessivo, obrigações continuadas, tá? Essas, o próprio código fala, nessas eu posso alterar para readequá-las a um novo cenário fático, um novo cenário jurídico, tá? Porque elas estão sob a cláusula rebus sic stantibus, que significa conforme o estado da coisa, conforme o estado de fato, tá? Mas vamos lá. Vimos, então, que a minha decisão, que não teve recurso, ela vai se consolidar, ela vai se perpetuar no tempo, ela vai se tornar indiscutível e imutável, coisa julgada. Temos exceções? Temos exceções. E isso é o que a gente chama de relativização da coisa julgada. Coisa julgada é uma garantia do Estado Democrático de Direito, é uma garantia fundamental do cidadão, está lá no artigo 5º. Ela traz exatamente a pacificação social, a harmonização das relações sociais, a estabilidade das relações jurídicas, ela traz segurança jurídica, beleza? Tá. Mas eu posso alterar a coisa julgada? Posso, tá? Nós temos alguns mecanismos que eu posso alterar a coisa julgada. Esses mecanismos a gente chama formas típicas e formas atípicas. Formas típicas, elas estão previstas no próprio Código de Processo Civil, tá? São formas típicas já reconhecidas pela lei, reconhecida pela jurisprudência, então já estão consolidadas, tá? Exemplo, ação rescisória. Ação rescisória nós veremos no semestre que vem, mas já até falamos dela, né? É uma ação que eu posso desconstituir a coisa julgada, eu posso desfazer a coisa julgada. Esse é o objeto da ação rescisória, ela serve para desfazer a coisa julgada. Aí, em qualquer hipótese? Não. Apenas naqueles casos previstos lá no CPC, no artigo 966, né? Salvo o melhor juízo, ali no 966, tá por ali. Apenas naqueles casos previstos, delineados em lei, eu posso rescindir, eu posso desfazer a coisa julgada, tá? Qual é o instrumento que eu uso para isso? Ação rescisória, que veremos semestre que vem, tá? Uma outra possibilidade é a querela nullitatis. O que é a querela nullitatis? Já falamos, né? Já citamos ela algumas vezes aqui. Mas querela nullitatis é uma ação que eu tenho um vício tão grave, que mesmo depois do prazo da rescisória, eu posso alegar. Quer ver que vamos ver se você puxa aí na sua memória, nós falamos dessa ação lá quando falamos de citação, lá no processo civil 1, estava lá. Citação é um ato essencial, é um ato pelo qual o réu é convocado ao processo, o réu, ou um terceiro, um executado, ele é chamado a integrar o processo. Tá. Ela que vai triangularizar a minha relação jurídico-processual, ou seja, é um ato essencial do processo. Ok. Se eu tiver um processo em que o réu não foi citado, olha que vício gravíssimo. Isso é um vício tão grave, como eu vou ter um processo em que o réu não foi citado, significa que ele não tem ciência, ele não entrou no processo, ele não está sabendo de nada, ele não participou.
violação ao contraditório, violação, ampla defesa, devido ao processo legal, vários princípios aí, cooperação, todos os princípios. Porque o réu nem está no processo. Daí eu tenho uma sentença contra ele, sendo que ele nem participou do processo, ele nem entrou no processo. Esse processo sequer, daí tem autores que vai falar, isso é tão grave, que esse processo nem existe para o réu. Então, é um vício tão grave, que ele é um vício que vai além da rescisória. Daí que a gente chama de um vício transrescisório, de tão grave que é um processo em que o réu não foi citado, ele não participou, ele não teve conhecimento. Pensa, eu tive um processo que eu não tive a citação do réu, e daí um belo dia esse réu descobre essa sentença contra ele e ela já transitou em julgado há muito tempo. Ele fala, e agora? Ele vai ser obrigado a cumprir essa decisão porque ela transitou em julgado, sendo que ele nem participou desse processo? Olha a gravidade desse vício. Então, claro que não, né? Então, mas como que a gente vai desconstituir, desfazer essa ação? A rescisória? Não, porque a rescisória transitou em julgado, começa a contar 2 anos. Começa o meu reloginho. 2 anos. Deu 2 anos, é prazo decadencial. Acabou a perda do direito. E daí, o professor Frederico Marx fala coisa soberanamente julgada, que não tem mais nada para se fazer. Então, vai lá. Tenho uma decisão. Essa decisão transita em julgado. Eu ainda tenho 2 anos para poder ingressar com a rescisória e desconstituir essa coisa julgada naquelas hipóteses previstas lá no artigo 966. Tá. Fora daquelas hipóteses e fora desses prazos de 2 anos, pronto, não cabe mais nada. Tá? A não ser que esse vício seja tão grave, mas tão grave, que eu preciso ter um mecanismo para desconstituir essa coisa julgada. Esse mecanismo é essa ação, é a querela nulitatis, não é recurso, ela é uma ação, tá? Ela é uma ação. Daí o réu, que não foi citado, que não participou desse processo, ele poderá ingressar com essa ação querela nulitatis, que é querela, né, que você vai aí questionar, pedir, né, a nulidade, né, e é uma nulidade tão grave, né, alguns autores colocam que esse processo é até inexistente, de tão grave que é esse vício, ok? Uma outra possibilidade ali é a revisão da sentença inconstitucional. Então, vamos lá. Posso rever a coisa julgada que seja inconstitucional. E como eu vou fazer isso? Isso aqui é um assunto um pouquinho complicado, um pouquinho só, né? Eu sempre falo para vocês, sempre tento motivá-los, né? Ah, não, é fácil, vamos, né? Tal. Aqui eu vou ser bem sincera, aqui o assunto é um pouquinho complexo e ainda mais porque o STF mudou uma posição, né, recentemente e ainda estamos esperando se vai confirmar, né, essa decisão do STF ou não. Mas vamos lá. Aqui, essa possibilidade de revisão, vou rever uma sentença inconstitucional. Eu posso rever isso em sede de execução. Então, quando eu já deu a sentença, transitou em julgado, estabilizou. Posso rediscutir? Não pode. Posso mudar? Não pode. Então, agora eu vou executar. Então, agora eu vou cumprir. Tá? Porque enquanto eu ainda posso rediscutir, eu não vou executar. Não posso cumprir, né? Tá. Transitou em julgado, estabilizou, não cabe mais rediscussão. Beleza, agora vamos executar. Só que, lá na minha execução, lá no artigo 525, daí isso é matéria que a gente vai ver lá em processo 4, processo civil 4, lá em sede de execução, na hora que for executar essa sentença,
a parte pode chegar e falar: olha, essa sentença, né, o réu pode falar: olha, essa sentença, na verdade, ela é inconstitucional. Esse título é inexigível, essa obrigação desse título eu não sou obrigado a cumprir, porque ela é inconstitucional. Esse título que me traz uma obrigação, que me condena, que é uma obrigação de fazer, de pagar, enfim, me condena essa obrigação aqui, mas ela é inconstitucional, eu nem posso cumprir isso, porque senão eu vou estar descumprindo uma outra decisão, um outro entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não posso cumprir isso. Então, você vai alegar isso lá em execução. Você pode alegar em embargos embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o tipo de execução. Então, você vai alegar essa inconstitucionalidade, tá? Eu vou falar, olha, esse título que você está me cobrando, na verdade, ele tem por base uma sentença inconstitucional. Então, eu não sou obrigado a cumprir, tá? Então, onde a gente vai estudar melhor? Não se preocupe, não é um momento adequado agora. A gente vai estudar lá em execução, que é o artigo, depois você pode dar uma olhadinha, se ficar com curiosidade, é o artigo 525, ali no parágrafo 12, 13, 14, tá por ali, né? O 525 ali. Então, é uma relativização da coisa julgada, tá? Ou seja, são formas típicas, ela está prevista ali, só que é um instrumento ali da execução. Ou você vai ingressar ou embargos de execução, ou você vai ingressar com impugnação ao cumprimento de sentença, que são as duas formas de defesa do executado, tá? Então, lá nessa defesa, ele vai poder alegar que esta obrigação se pauta numa sentença inconstitucional, tá? Mas isso são cenas dos próximos capítulos, tá bom? E formas atípicas. Aí, essa coisa julgada inconstitucional, a gente tem uma previsão ali em sede de execução, tá ali no artigo 525, lá no processo de execução. Ok. Mas alguns autores também colocam essa possibilidade da gente alegar a relativização da coisa julgada pela sentença ser considerada injusta, por ela ofender questões materiais. Isso é muito, 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 muito complexo, tá? Isso é muito, muito polêmico, porque nós adentramos num terreno de total insegurança jurídica. Porque daí a questão é, o que é injusto? Eu não tenho uma baliza legal para falar. Aqui, nessas hipóteses, nas hipóteses de ação rescisória, são aquelas do 966, querela nullitas, falta de citação, tá? Então eu tenho um quadro de segurança jurídica. Eu tenho as hipóteses definidas, delineadas de forma legal, de formas previstas no CPC. Agora aqui eu não posso deixar completamente em aberto. Falar assim, é uma sentença inconstitucional, eu posso relativizar e posso rediscutir essa questão a qualquer momento, porque ela é inconstitucional. Se eu deixar tão aberto assim, eu estou simplesmente declarando o fim da coisa julgada. Então, não existe mais coisa julgada. Se por qualquer assunto, se por qualquer motivo que eu entender, considerar isso injusto, eu puder rediscutir a questão, acabou a coisa julgada. Na minha humilde opinião, se eu entrego uma cláusula tão aberta, assim, uma possibilidade tão aberta, então não tem mais sentido falarmos em coisa julgada, tá? Dá uma olhada lá no professor Daniel Amorim Assunção, também ele é bem reticente, o professor Didier também, dá uma olhadinha lá. E um outro exemplo, né, são os casos de paternidade sem DNA.
Então, vamos lá. O exame de DNA, ele é algo recente, né? É que ele já é tão presente na nossa vida, parece que sempre existiu o DNA. Não, né? O próprio DNA, o RNA, eles foram descobertos, né, na década de 60, o que é algo muito novo, muito recente, né? E olha, gente, quanto de pesquisa nós temos ainda na área genética, né? Enfim, então, o exame de DNA, ele veio, foi desenvolvido ali em 1997, 98, e a partir dali, ele veio, foi popularizado, ele se tornou acessível, né, como uma prova pericial. E antes disso, as decisões, elas tinham um caráter muito mais, como falar aqui, né? Elas tinham um caráter muito mais simples. Como eu não tinha prova de DNA, eu tinha que ir com fotos, análise de traços, análise de fenótipo, se um é parecido com o outro, né? Prova testemunhal, enfim, era com base nisso, né, que eu buscava formar um conjunto probatório para reconhecer aquela paternidade. Então, nós tivemos muitas e muitas sentenças por décadas aí que foram feitas com base, né, em prova testemunhal, com base em fotos, colocar uma análise de fenótipo, se um parece com o outro. Tá, depois que surgiu o exame de DNA, falou assim: agora eu não posso mais rediscutir. Pensa aquele pai que foi declarado pai e ele tem certeza, tem convicção de que ele não é pai. Ele nunca teve nenhum relacionamento afetivo, amoroso, sexual com a mulher. Aí eu falei assim: olha, tem certeza que esse menino não é meu. Só que agora ele tá como meu filho, tem que pagar pensão, tem uma paternidade que não é, nem tenho vínculo, nem nada, porque ele nunca reconheceu, mas ele tem uma sentença que declara aquela paternidade, tem uma sentença, essa sentença foi cumprida, virou uma certidão de nascimento, tá? Agora que deu o DNA, veio, né, foi a prova de DNA, ele não pode rediscutir isso. Essa questão foi levada ao STF, ao STJ, e os nossos tribunais superiores reconheceram a possibilidade de se rever essa coisa julgada, que foi pautada numa prova muito frágil, porque nós não tínhamos, naquela época, o exame de DNA ainda. Então, o STF falou assim: olha, é justo, é uma questão agora, eu posso rever, eu posso relativizar a coisa julgada, afastar a coisa julgada destas decisões, porque agora eu tenho um mecanismo, eu tenho uma prova que eu não tinha antes, que não existia antes, por conta do advento, da tecnologia, do momento da ciência, do desenvolvimento da ciência. E o STF entendeu: olha, nesses casos vamos relativizar, vamos flexibilizar, vamos afastar a coisa julgada aqui, nesses casos apenas, para que a gente possa fazer esta prova que à época não existia. E daí foram a possibilidade de se rever essas decisões, caso o exame de DNA diga ali, né, de negativo, diga ali que aquele pai não é pai, né? Eu posso rever, tá? Então, veja, esses são pontos centrais, muito definidos, de forma excepcional, que eu posso rever a coisa julgada. Regra geral, passado o prazo de recurso, a parte não recorreu, ela não quis rediscutir, ela se conformou com aquela decisão, eu vou colocar uma pedra sobre esse assunto, essa sentença vai se tornar imutável, ela vai se tornar indiscutível, vou ter a estabilização das relações jurídicas, a pacificação das relações sociais, eu não vou mais rediscutir. Essa é a própria finalidade do direito, tá? Né? Lembramos lá. Seguimos. Concomitância de duas coisas julgadas, já falamos disso, né?
lá quando falamos lá nas aulas de pressupostos processuais, né, que a coisa julgada é um pressuposto processual negativo. Então, vamos lá. Se quando eu tenho duas coisas julgadas, então vamos lá, já tive um processo A, ele teve sentença, essa sentença transitou em julgado, beleza. Depois eu tive um segundo processo com as mesmas partes, né, um processo idêntico aí, e por algum motivo, né, não foi essa alegada, essa coisa julgada, e esse processo também transitou em julgado. Então, agora eu tenho duas coisas julgadas, colocando duas coisas julgadas. Tá, qual que prevalece? Essa questão já foi levada ao STJ, essa questão também não é pacífica, tá? Ela é bem polêmica. Nós temos uma primeira corrente, o professor Nelson Neri Júnior, professora Araquém de Assis, professora Teresa Vambier. Esses autores ensinam que prevalece a primeira. Porque lá, eu tive um primeiro processo. Esse primeiro processo transitou em julgado, ok, tem uma coisa julgada aqui. Veio esse segundo processo. Esse segundo processo, ele deveria ter sido extinto com base na coisa julgada. Ele deveria ter sido extinto. A questão é que ele não foi. Então, agora, eu tenho esse segundo processo. Tenho o primeiro, tenho o segundo. Esse segundo processo agora, ele transitou em julgado. Então, eu tenho duas coisas julgadas agora. Qual que prevalece? O professor Nelson Neri vai falar, olha, prevalece a primeira, porque essa segunda, na verdade, ela é viciada, ela não deveria ter existido. Então, essa daqui, ela tem que cair e tem que prevalecer a primeira. Segunda corrente, professor Dinamarco, professor Barbosa Moreira, professor Humberto Teodoro Júnior, né, nosso conterrâneo aqui de Tuiutá, enfim. Essa segunda corrente fala, prevalece a segunda. Então, vamos lá, eu já tive uma primeira. Se eu tive um segundo processo, tá, era para ele ter sido extinto, tá, ele não foi, ele tramitou, ele teve uma sentença exauriente, de mérito, enfim, e ele teve coisa julgada. Ele estabiliza. Esse segundo processo, se ele teve essa necessidade de surgir, se ele foi rediscutido, se as partes não alegaram nada, ele entende que essa segunda decisão, ela tem de ser ela mais justa que a primeira, porque ela vai ter uma necessidade de que a primeira não foi, a primeira não resolveu o processo, ela não pacificou, ela não estabilizou, ela não trouxe estabilidade para as relações jurídicas, ela não trouxe pacificação social. Então, eu não posso querer que essa primeira prevaleça. Então, vai prevalecer essa segunda. Acho que as duas correntes têm argumentos lógicos maravilhosos, né? Enfim. E o STJ? O STJ, ele tem se inclinado aí para a segunda corrente, falar que prevalece a segunda corrente. Então, atenção aí, como é uma matéria muito polêmica, isso não vai ser cobrado de você numa prova objetiva, mas numa prova dissertativa, você tem que ser capaz de dissertar, falar sobre essas duas, qual o problema dessas duas coisas julgadas, qual a vantagem de uma, da segunda, qual a corrente de um, qual a outra, e qual que o STJ segue, que vai prevalecer a segunda coisa julgada, tá bom? Coisa julgada ali para a gente encerrar, né? Mais uma, já meia horinha aqui. Coisa julgada nos direitos coletivos. Vamos lá, aqui o assunto é bem diferente, tá? Vamos lá, se eu coloco aqui. Ixi, aqui fica ruim, né? Então, vamos lá. Coisa julgada nos direitos coletivos. Vamos lá. Estamos trabalhando aqui no processo civil com os direitos individuais. Mas lá, depois do processo civil 4, tem lá uma matéria aqui na nossa faculdade, né, aqui na UENG, chama Instrumentos e Garantias de Direitos Difusos Coletivos e Individuais Homogêneos, que é os direitos coletivos, que é o processo civil 5, né? Lá no processo civil 5, nós iremos analisar os direitos coletivos, tá? Mas já falamos deles, né? Quando a gente falou lá de legitimidade extraordinária, né? Mas vamos lá. Esses direitos coletivos, que
são os direitos difusos, que pertencem a toda a coletividade. O exemplo é um meio ambiente, de quem é o ar que eu respiro, né? De quem a quem pertence a temperatura, de ninguém. De quem é o ar? De ninguém, é de todo mundo, é da natureza. São os direitos ali, os direitos difusos, né? Os direitos coletivos, que são os direitos de uma categoria, e os direitos individuais homogêneos, que na verdade são direitos individuais, mas a gente coloca eles aqui no grupo porque eles vão ter uma questão de facilitação processual, tá? Esses são os direitos coletivos que nós estudaremos lá na frente, tá? Mas aqui não é o foco da gente estudar esses direitos agora. É só para a gente saber a coisa julgada, porque esses direitos, eles possuem uma coisa julgada diferente. Então, vamos lá. No CPC, que trata do direito individual, eu tenho uma coisa julgada independentemente do fundamento, que é o que nós estamos estudando aqui. A coisa julgada é a autoridade da decisão judicial que se torna imutável e indiscutível. Tá? Isso é coisa julgada, tá? E aqui no CPC tá, eu tive uma sentença de mérito, cognição exauriente. A parte recorreu? Não, não recorreu, nem o autor, nem o réu. Tá, então ela vai transitar em julgado, vai pacificar, estabilizar, vai se solidificar, vai fazer coisa julgada, não vai mais admitir recurso. Ok. Esta minha coisa julgada, independente do conteúdo, se foi procedente, se foi improcedente, se autor ganhou, se réu ganhou, se réu perdeu, réu ganhou, autor perdeu, não me importa o fundamento, vai ter coisa julgada, tá? Foi uma sentença, foi de mérito, foi com cognição exauriente, a parte recorreu? Não, então transitou em julgado. O conteúdo não importa se é a favor ou se é contra. É por isso que a gente fala que a gente chama a expressão em latina pró e contra. Pró e contra. O que é isso? Pode ser a favor, pode ser contra. O autor pode ter ganhado, o autor pode ter perdido, o réu pode ter ganhado, o réu pode ter perdido. Não me importa. Vai ter coisa julgada. Não me importa o teor da decisão no mérito, se foi favorável, se foi desfavorável. Foi uma sentença de mérito, foi cognição exauriente, não teve recurso, transitou em julgado. Não importa quem ganhou, quem perdeu, transitou em julgado, tá? Essa é a regra do CPC. Simples e fácil e tranquilo assim. Pronto. E no processo coletivo, lá nos direitos coletivos, lá é diferente. Lá é diferente, lá o samba é outro. E qual que é o samba lá? Ele vai falar, olha, no direito coletivo depende do fundamento. Tá? Aqui no processo civil individual, não me importa. Aqui a coisa julgada é pró e contra. Pode ser a favor, pode ser contra, não me importa, vai ter coisa julgada. Não me importa o fundamento, não me importa se é a favor do réu, contra o réu, e vai vincular as duas partes, não me importa, tá? Pró e contra. Transita em julgado. No processo coletivo, é diferente. Daí é bem diferente. Lá nós vamos ter dois tipos de coisa julgada, que nós vamos falar. A coisa julgada secundum eventum probationis, tá em latim aí para você, e coisa julgada secundum eventum lis. São essas duas modalidades aí de coisa julgada lá nos direitos coletivos, lá no meu processo coletivo. Acho que começou a chover aqui, talvez você escute um barulhinho, é a chuva aqui, tá? Então, vamos lá. Segundo evento probationis, o que isso significa? Significa que segundo, conforme o evento do processo, da minha prova, probationis, conforme a minha prova. Então, ó, depende do fundamento, depende da minha prova. E segundo um evento litis, conforme o resultado da lide, tá? Vai ser diferente. Vamos entender melhor isso.
Então, vamos lá. Então, lá no processo coletivo, né? Nos meus direitos coletivos. Então, lá eu tenho a minha coisa julgada lá do processo coletivo. Ela é secundum eventum probationis ou secundum eventum litis. O que é um, o que é outro? Secundum eventum probationis depende da prova que foi produzida no processo. Secundum eventum litis depende do resultado do meu processo. Então, vamos lá. Secundum eventum probationis, ela serve ali para os direitos difusos e coletivos. Porque lá os direitos de coletivo eu tenho 3 modalidades. O difuso, o coletivo stricto sensu, que é o coletivo mesmo, que é de um grupo, uma categoria de pessoas, ou individual, que na verdade o nome já diz, é individual, mas eu só vou trabalhar aqui dentro do processo coletivo por uma questão de facilidade processual, tá? Mas vamos lá. Os direitos difusos, que é de todo mundo, é o meio ambiente. Então, o meio ambiente pertence a todo mundo. De quem é o ar? O ar pertence a todo mundo. Isso é um direito difuso, é de todo mundo, tá? Um direito coletivo é um direito de um grupo. Pensa no sindicato, tá? Pensa lá no sindicato. Quando eu te falar direito coletivo, né, o coletivo mesmo, né, como espécie, o stricto sensu, né, direito coletivo, é o sindicato. Pensa, então é os professores, sindicato dos professores, sindicato dos médicos, sindicato dos agrônomos, vai valer só para aquela categoria, só para aquele grupo de pessoas. Ele é coletivo, mas não é coletivo para todo o planeta, não, é coletivo só para os professores, do sindicato dos professores, no sindicato dos policiais, é só para os policiais. Na verdade, o policial não pode ter sindicato, né? Enfim, acho que não. Mas, enfim, é o sindicato dos metroviários. Vamos lá. Depois vocês confirmem lá em direito constitucional. Mas sindicato dos metroviários vai valer só para os metroviários, tá? Então, vamos lá. Aqui, nesses direitos, segundo evento probationis, a sentença ela não faz coisa julgada se é improcedente por falta de provas. Então, vamos lá. Secundum eventum probationis, ela vai tratar. Se a questão for improcedente, todo mundo perdeu, a coletividade perdeu, ou o meu grupo, categoria, o meu sindicato perdeu, todos os professores perderam, todos os metroviários perderam. Nossa, um grupo de pessoas muito grande perdeu. Ou é todo mundo, porque de quem é o meio ambiente? Quem tem o direito ao ar? Todo mundo. Então, todo mundo perdeu, ou um grupo muito grande perdeu. Então, isso é o direito difuso, isso é o direito coletivo. O sindicato perdeu, todos os professores, todos os metroviários perdeu. Tá, mas quando perdeu, veja, é um direito coletivo, é um grupo muito grande de pessoas, perdeu. Ah, calma aí, perdeu como? Perdeu por quê? Não é assim, perdeu, não, vamos. Se o grupo perdeu, se a coletividade perdeu, vamos olhar isso com mais atenção, né? Porque isso aí pode gerar um dano social muito grave. Então, vamos olhar. Quando a ação é julgada improcedente, merece um olhar com carinho isso daí, né? Então, vamos lá. A ação foi julgada improcedente. Então, vamos dar uma olhada. Por quê? Por que perdeu? Todo mundo perdeu. Pensa uma questão ambiental. Direito ao ar, poluição do ar. Todo mundo perdeu. Opa! Toda a coletividade perdeu. Todas as pessoas perderam. Vamos olhar melhor isso aí? Perdeu por quê? Perdeu porque não produziu prova suficiente. O processo estava ruim, o processo estava fraco das pernas, o processo não teve uma prova legal, adequada, não foi produzida suficiente. Tá? Então foi uma questão probatória e agora por conta disso vai colocar um prejuízo aí para todo mundo? Não, calma aí, devagar com andor, que o santo é de barro. Então vamos lá. Se agora perdeu, porque é uma questão de prova? Não. Isso aí não faz coisa julgada, não. Então, olha qual foi a opção do meu legislador. O legislador, né, pensou assim: olha, é um direito coletivo. Ou ele é difuso, é de toda a coletividade, é o meio ambiente, ou ela é coletiva de um grupo de pessoas, um grupão.
Tá, e essas dois aí perderam, né? Ou o difuso ou o coletivo, a minha coletividade perdeu. Vamos ver por quê. Ah, perdeu, foi julgado improcedente, significa que perdeu. Perdeu por quê? Ah, porque não teve prova suficiente. Opa, não, né, Darling? Calma aí. Então, não vou, o que, que o legislador falou? Não, se foi por falta de prova, não faz coisa julgada, não. Eu vou colocar uma pedra em cima disso? Eu vou falar que isso é imutável, indiscutível? Porque foi um erro, ou uma dificuldade de prova. Então, eu vou entubar esse prejuízo, esse dano em toda a coletividade, porque não faltou prova, porque faltou prova. Então, aqui, nesses casos, a coisa julgada é segundo um evento, um probationis. Depende, perdeu. Calma aí, vamos olhar. Perdeu por quê? Porque não tinha prova suficiente. Ah, não. Isso aí não vai fazer coisa julgada, não. Deu uma piscada na luz aqui, tá ameaçando acabar a luz aqui. Vamos lá. Perdeu por quê? Faltou prova? Não, isso não vai fazer coisa julgada, não. Significa que eu posso repropor ação e fazer uma prova melhor, tá? Então, significa que nessas ações que são julgadas improcedentes, ou seja, a coletividade perde, eu vou verificar, perdeu por quê? Perdeu porque faltou prova, porque a prova foi insuficiente, não faz coisa julgada. Não faz coisa julgada. Que significa que se não faz coisa julgada, não é indiscutível, não é imutável. Vamos ingressar com uma outra ação, pegar um outro legitimado lá do processo coletivo, vamos entrar de novo e vamos fazer uma prova melhor, tá? Não faz coisa julgada, eu posso ingressar com uma outra ação e fazer uma prova melhor. Tá? Eu não vou entubar um prejuízo, um dano em toda a coletividade, não, tá? Outra hipótese. Coisa julgada segundo um evento lide. Significa que depende do resultado da lide. Segundo um evento lide. Depende do resultado do processo. Isso aí vale lá para a minha categoria dos direitos individuais homogêneos. Os meus direitos individuais homogêneos, eles fazem parte lá dos meus direitos coletivos, que a gente estuda lá no processo coletivo, tá? Mas, se você pegar o último capítulo do Daniel Assunção, tá lá processo coletivo, tá? Tem um capítulo lá de processo coletivo. Esse assunto é tratado lá. Mas aí ele vai falar, segundo o evento LID, depende do resultado da LID. Significa o quê? Esses direitos, na verdade, eles são individuais, porque olha o nome dele, já fala que é individual. Só que eles vão ser tratados como coletivo por uma questão de facilidade processual, para eu não ter que entrar com um monte de ação, para não ter que entrar com 50 mil ações individuais. Não, vamos juntar tudo e entrar com uma ação individual homogênea, tá? Aqui, a sentença só faz coisa julgada se for para beneficiar o réu, tá? Se for para, se for para beneficiar a vítima, reformulando a frase. Se for para beneficiar a vítima, tá? Então, atenção. Deixa eu ver se aqui não. Aqui é já o texto da lei. Ops. Depois eu coloco. Vou dar um exemplo aqui. Direito individual homogêneo é um direito individual, mas ele está lá dentro do processo coletivo. Por quê? Porque a questão é individual, só que foi uma opção do legislador não tratar isso no CPC, e sim tratar no processo coletivo. Porque, embora o direito seja individual, em vez de eu ter que entrar com 100 mil ações, 50 mil ações, 5 mil ações, lá, olha como isso ia abarrotar o judiciário. Eu coloco isso lá no processo coletivo. Embora seja uma questão individual, eu vou tratá-la de forma coletiva, para evitar decisões contraditórias, enfim, para facilitar, tá? Guarde como um exemplo, para a gente entender, facilitar aqui, você entender essa coisa. O exemplo aqui é do famoso microvlar. Falar das pílulas de farinha lá atrás, algum tempo atrás, né?
uma empresa colocou no mercado um anticoncepcional que, na verdade, por um erro lá do processo de produção, era farinha. E muitas mulheres tomaram essa pílula de farinha e acabaram que engravidaram. E daí, pensa o dano, né? E daí, por quê? Tinha mulher, às vezes, por uma questão de idade, não podia mais ter filho, tomava anticoncepcional. Outra mulher tinha problema de saúde, não podia mais ter filho, tinha problema cardíaco, e ela tomava anticoncepcional. Ou uma mulher jovem, está na faculdade estudando, não queria o filho naquele momento, queria mais para frente, né? Mas não queria naquele momento. Engravidou. Veja, são situações diferentes e todos são direitos individuais. Mas em vez de todas as mulheres que tomaram essa pílula de farinha ingressar com uma ação contra a Microvlar, o processo coletivo prevê essa possibilidade de um ente coletivo, daí, por exemplo, o PROCON, o órgão de defesa do consumidor, porque essas mulheres compraram um produto, tomaram, né? Esse produto não teve efeito. Elas ingressam com uma ação de consumidor, é uma ação individual. Mas veja, vou entrar com 10 mil ações, vamos supor, foram 10 mil mulheres. Vou entrar com 10 mil ações? Então, são ações individuais. Então, olha, aqui o processo coletivo trabalha, ele coloca, vamos colocar aqui, essas questões são individuais, mas vamos tratá-la de forma coletiva para facilitar, porque em vez de entrar com 10 mil ações, o PROCON entra com uma ação coletiva contra a empresa, ele vai condenar essa empresa e depois, né, lá em execução, a gente vai liquidar e dar o valor devido para cada mulher, tá? Para cada vítima. Então, o que é essa coisa julgada segundo um evento LIDS? Significa que essa sentença vai fazer coisa julgada só para beneficiar a vítima. Então, olha lá. A vítima, a mulher que tomou a pílula de farinha, tá? O PROCON ingressou com essa ação. O PROCON já condenou, conseguiu, teve sucesso. A Microvlar, a empresa, foi condenada. Ok. A mulher agora só vai pegar essa sentença, vai lá para sua casa e vai executar. Então, a mulher que mora em Ubá, Uberlândia, Monte Carmelo, Belo Horizonte, Diamantina, enfim, ela pega essa sentença e vai lá para sua cidade e executa lá, tranquilo, tá? Isso é o direito individual homogêneo. Ah, mas daí ela pensa, uma dessas mulheres pegou essa sentença do PROCON, lá de Belo Horizonte, trouxe aqui para Ituiutaba, vou executar aqui. Daí o juiz fala, não, a Microvlar, coitada, ela não teve culpa, não, eu vou absolver, entre aspas, né? Não, eu vou julgar improcedente, coitada da Microvlar, não teve culpa nenhuma, não. O juiz pode rediscutir isso? Não, não pode. Olha uma função, um exemplo aqui, agora dá para a gente entender um exemplo, uma função positiva da coisa julgada. O juiz, ele só tem que executar essa sentença, verificar qual foi o dano da mulher, fazer a liquidação para verificar qual foi o dano que aquela mulher, aquela vítima do Microvlar teve e fixar a indenização dela ali para pagar, para possibilitar que a Microvlar pague a indenização dessa mulher ali. Então, o juiz pode rediscutir essa sentença? Não, não pode. Função positiva da coisa julgada. E essa sentença aqui, ela faz coisa julgada para beneficiar a mulher, tá bom? Ela faz coisa julgada para beneficiar a mulher. No meu exemplo aqui da pílula de farinha, tem vários outros exemplos também. Pensa as vítimas de um hospital que foram fazer transfusão de sangue, pessoas hemofílicas que iam todo mês no hospital tomar sangue e tomaram sangue contaminado com alguma doença. É o mesmo exemplo, tá? Então, seria vítimas do sangue, vítimas do hospital, enfim. No meu exemplo aqui, só para a gente ficar com o exemplo da Microvlar, a mulher que tomou a pílula de farinha, tá? Então, essa sentença, ela faz coisa julgada para beneficiar. Então, vamos lá. E se fosse
Se tivesse perdido, quem ingressou com a ação? Foi o PROCON. Se o PROCON ingressou com a ação, ele perdeu. Então, significa que essa mulher, ela não tem mais o direito dela tentar? Aqui, por isso que a coisa julgada depende do resultado da lide, tá? Então, isso são questões que a gente vai estudar melhor, de forma mais aprofundada, lá no processo coletivo. Aqui é só mais um exemplo de coisa julgada, diferente do processo civil. Aqui, veja, se o PROCON perdeu, significa que essa sentença iria prejudicar a mulher. Então, essa sentença faz coisa julgada, o PROCON perdeu. Mas a mulher, ela pode ingressar com uma ação individual? Pode, porque na verdade essas ações são individuais. A gente coloca elas aqui no processo coletivo para facilitar, porque pensa, se o PROCON ganha, é uma ação só e resolve a vida de todo mundo. Ah, mas o PROCON não ganhou, então não tem problema. Então, via processo coletivo não deu. Então, cada um vai vir individual mesmo, tá? E serão 10.000 ações individuais, tá bom? Então, isso daqui... Vanessa, isso tá onde? Quero ver, achei interessante. Isso aí tá lá no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, que é onde estão as regras lá do meu processo coletivo, tá? Então, lá, depois, só para você dar uma olhadinha, lá, o inciso primeiro, lá, nas ações coletivas, de que trata esse código, que são as ações coletivas, que é o processo coletivo, a sentença fará coisa julgada, é o tipo de coisa julgada que a gente está estudando. Erga omnes, que é contra todos, exceto, lá, que eu destaquei em amarelo, se o pedido for improcedente, se a coletividade perdeu por falta de prova, daí não vai fazer coisa julgada. Então, o que é isso que está em amarelo no inciso primeiro? É a coisa julgada segundo um eventum probationis. Eu vou pegar. Perdeu. Por quê? Falta de prova não faz coisa julgada. Então, esse inciso aí, conforme nos termos do artigo 81, parágrafo 1º, isso é o direito difuso, tá? Incisos 2, ultrapartes, que vai para toda a coletividade, é o sindicato, é o direito, o artigo 81, 2, desculpa. O artigo 81, 2, ele trata dos direitos coletivos, pensa no sindicato. O sindicato perdeu. Perdeu por quê? Falta de prova. Faz coisa julgada? Faz não. Posso ingressar com ação, tá? O inciso 3º, ele se refere ao individual homogêneo. É a mulher que tomou a pílula de farinha. Tá lá. Aqui é segundo um eventum probationis, lá, apenas no caso de procedência, para beneficiar as vítimas. Então, aqui a minha coisa julgada lá no processo coletivo depende do fundamento, tá? Então, vamos lá, coisa julgada no processo coletivo depende do fundamento. Vamos voltar aqui, daí dá para a gente entender melhor. Vamos lá, coisa julgada. Então, vamos lá. No CPC é pró e contra. Não me importa o fundamento. Ganhou, perdeu, não me importa. Foi o autor, foi o réu, quem ganhou, quem perdeu. Beleza. Vai fazer coisa julgada. Se faz coisa julgada, eu coloco uma pedra sobre o assunto, não posso rediscutir, tá? No processo coletivo, é diferente. Lá depende do fundamento. Lá eu tenho que olhar a decisão para verificar qual foi o fundamento da decisão. Perdeu. Perdeu por quê? Eu tenho que olhar o fundamento da decisão. Perdeu por falta de prova. Não faz coisa julgada, eu posso repropor a ação. Se for individual homogêneo, é o exemplo das mulheres da pílula de farinha. É segundo o evento litis, depende do resultado, porque aquele direito era individual. Eu só vou colocar lá no processo coletivo para facilitar. Tá, mas o coletivo perdeu, o PROCON perdeu. Não me importa, eu não vou prejudicar. Eu não vou prejudicar as mulheres, então não faz coisa julgada. O PROCON ganhou, faz coisa julgada, porque daí eu vou beneficiar as mulheres. Viu como depende do fundamento? Então, essa é a diferença, ok?
Vamos lá, meus caros, aqui encerramos. Espero aí que tenham sido proveitoso. Dúvidas, qualquer coisa a gente traz ali, né? Traz para a aula, a gente resolve em sala de aula, ok? Espero que tenham gostado. Boa semana para todos aí, estudem, tá? Qualquer coisa, pode mandar e-mail, senão prefiro que converse, né? A gente tira a dúvida pessoalmente lá na sala de aula. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.